Muito prazer, eu sou o Laio Oliveira e quero compartilhar com vocês um pouco sobre a história da nossa querida Cajuri, cidade que, entre suas diversidades e riquezas, impera a tranquilidade. Baseado em pesquisas, o município de Cajuri está situado na porção norte da Zona da Mata Mineira e tem a sua localização compreendida nas coordenadas geográficas de longitude oeste e de latitude sul, com altitude média de 700 metros. Presume-se que os primeiros povoados da região tenham sido os colonos oriundos de Mariana, que se instalaram na região com o intuito de exploração das atividades agrícolas. Porém, podemos analisar que na segunda metade do século XIX, a região onde hoje é Cajuri era conhecida como Turvo, em função do rio Turvo que cortava o território nas proximidades, e era ocupada por grandes fazendeiros. Segundo os levantamentos, a cidade era dividida por famílias que até então viviam por aqui. Há relatos de que havia uma porteira próxima ao final da rua e uma porteira onde hoje é a escola estadual, pelo fato da região ser dividida entre esses fazendeiros. E os primeiros fazendeiros que aqui estiveram foram Joaquim Alves Ladeira, Vicente Valente, Joaquim Toledo da Silva e Manuel Pereira Mamão. Não sabemos de fato quem foi o fundador de Cajuri, porém o mérito foi dado ao senhor Joaquim Toledo, por ser uma pessoa boa, de bom coração e prestativa junto à comunidade. Então, em dezembro de 1938, foi elevada à categoria de distrito pelo Decreto de Lei 148, assinado pelo então governador do estado de Minas Gerais, Dr. Benedito Valadares. Naquela época, Cajuri pertencia à Viçosa e ainda mantinha o nome Turvo. Porém, em virtude de desvios de correspondência, foi substituído por Cajuri em 20 de abril de 1910. Cajuri, que na língua indígena significa palmeira pequenina, era uma alusão da vegetação que predominava às margens do rio Turvo naquela época. Um outro significado do nome Cajuri é Rio do Caju ou Caju Preto. E em 1885 foi construída a Estrada de Ferro e a Estação Ferroviária, que era uma iniciativa dos fazendeiros da Zona da Mata e precisavam escoar seus produtos, principalmente o café. Com a implantação da ferrovia, novas construções foram surgindo nos arredores e formando-se um pequeno arraial. Podemos assim observar que as principais ruas da cidade acompanham o formato da linha férrea. O que nos leva de fato a crer que Cajuri surgiu junto à construção ferroviária. E com o trem de ferro vieram o comércio, a comunicação e o emprego. Também vieram os libaneses, os portugueses, alemães, entre outros, que se estabeleceram ao longo do sistema ferroviário. Podemos observar que Cajuri é dividida em duas histórias, e uma delas é de 1910 a 1945, onde a cidade foi muito desenvolvida. Onde tínhamos aqui uma fábrica de banha, cinema, fruticultores, extração de caulim, exportadores de eucalipto para a fabricação de papel. Quero mostrar para vocês como era o nosso setor de exportação durante o ano de 1938, onde temos dados que foram publicados no jornal O Cajuriense. Segundo o jornal, os dados foram fornecidos naquela época pelo Sr. Agripino, ilustre agente da Estação Leopoldina. Segundo o que consta no documento, exportávamos açúcar instantânea, 46 mil sacas, feijão, 33.500 sacas, café limpo, 33 mil, milho, 8.500 sacas e suínos,
2.999 cabeças. A exportação de milho foi relativamente pequena este ano, esperando uma grande melhora na exportação do ano de 1939. Além desses produtos, exportávamos aves, ovos em grande escala, pedras, lenhas, humus e diversos outros produtos da lavoura. Tínhamos também oficina de ferreiro, onde se fabricava grades, janelas e portas. Éramos uma vila onde habitavam muitas pessoas de melhores condições, tais como comerciantes e compradores de café. Cajuri foi um centro comercial muito importante, principalmente por causa do atacadista. Exatamente pelo fato das locomotivas que passavam por aqui, traziam e levavam mercadorias da região, tais como Araponga, Canaã, São Miguel e Ervalha. Como essas cidades não tinham linha férrea, traziam todas as mercadorias para Cajuri. Então, a cidade tinha um grande movimento de carros de boi. Podemos observar que as viagens com destino a Cajuri se iniciavam nas madrugadas, devido às dificuldades do percurso, e um dos grandes problemas enfrentados pelos carreiros era a falta de estradas. Um exemplo é a cidade de Araponga, que por ser uma das mais distantes, levava-se em média 6 dias de viagem, sendo 3 dias para vir e 3 dias para voltar. E toda essa mercadoria que aqui chegava, saía de Cajuri em direção ao Rio de Janeiro e a outras cidades. Durante esse período, Cajuri obteve um enorme desenvolvimento e foi muito importante para os pequenos e grandes produtores, tanto da vila quanto das cidades vizinhas. Como todo o transporte da época era feito por carros de boi, tínhamos uma oficina para manutenção e fabricação de peças. Essa oficina ficava localizada bem próxima à estação ferroviária. E onde hoje é localizada a praça, eles faziam rodas de fogo para aquecer as ferragens que juntavam as rodas do carro de boi. E em 1947, há relatos de uma forte chuva e uma enorme enchente na cidade, onde a água passou e carregou toda a terra do barranco, que ficava acima do bueiro que transpassava o rio Turvo. Esse bueiro fica localizado próximo à escola estadual e à estrada que dá sentido ao Sapé. Sendo mais específico, o local era conhecido como Boqueirão. E pelo fato da linha férrea ter ficado totalmente suspensa, as máquinas não conseguiam atravessar. Tinha-se uma dificuldade para trazer e levar as mercadorias que se encontravam na estação, gerando assim um grande transtorno a todos os comerciantes da região. Há relatos que as pessoas colocavam tábuas em cima dos trilhos para poder atravessar com as mercadorias. E é também muito importante ressaltar que onde hoje se encontra o CRAS, também conhecido como Antiga Creche, havia ali um povoado de pessoas de boas condições e que as casas eram muito bem construídas, e durante essa enchente, os moradores que ali habitavam perderam quase todos os seus bens. E assim, logo após o ocorrido, a cidade começou a ver os reflexos daquele acontecimento, pelo fato das pessoas não conseguirem resgatar o que se perdeu durante aquela chuva. Nesse mesmo tempo, estava em desenvolvimento a criação das siderúrgicas no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, essas pessoas que haviam perdido todos os seus bens devido àquela enchente, junto a outras pessoas da cidade que estavam em busca de novas oportunidades, resolveram migrar para essas cidades, deixando então a cidade de Cajuri com um menor número populacional. Com a saída de muitas pessoas que auxiliavam na geração de renda, chegou-se uma época que Cajuri ficou basicamente habitada por pessoas de classe baixa. Pessoas que tinham como fonte de renda a panha do café e a plantação de hortaliças, e que por muitas vezes
chegavam a passar por algumas necessidades. Durante esse período, enfrentamos grandes surtos de muitas doenças, como varíola, catapora e sarampo. Havia também um alto índice de mortalidade infantil. Então, começa-se uma nova fase para a cidade, com a procura de uma nova forma para gerar renda, que foi encontrada no beneficiamento do café, que já existia e era uma produção em grande escala. Os relatos é que eram 2 produtores que disputavam entre si e que eram muito conhecidos por aqui, o Sr. Teutônio e o Sr. João Mafia. Infelizmente, nos anos 50, a máquina de café do Sr. Teutônio veio a pegar fogo e nesse incêndio queimou-se todo o maquinário e toda a produção de café, restando apenas a estrutura arquitetônica. Essa máquina ficava localizada onde hoje é o restaurante e pizzaria Cajuri, próximo à estação. Alguns anos após, com a retomada das atividades, passou a se chamar Engenho Santo Antônio. Em 1950, chega na cidade o Sr. Padre Osvaldo, cheio de vigor e muita disposição para trabalhar. Observando a situação da comunidade, ele começa a procurar novas formas para auxiliar as pessoas, não somente de forma espiritual, mas também de forma física. Então ele começa a inserir hábitos higiênicos durante as suas missas. E durante esse período, chegava também à comunidade a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural, que prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para obtenção de crédito junto aos agentes financeiros. Então, nessa época, o padre abraçou a causa junto aos funcionários da ACAR e começaram a trabalhar com os produtores rurais e prestando atendimento às pessoas mais carentes, levando até elas conhecimento como saneamento básico e ensinando as pessoas a fabricação de latrinas, que hoje conhecemos como sanitário. E também ensinando hábitos higiênicos, como tomar um banho, pois até então tínhamos um sério problema, pois a água que tínhamos por aqui, que era encanada, era restrita a pessoas de boas condições, enquanto a outra parte da população buscavam as suas águas em minas que eram encontradas em diversos pontos da cidade. Observando essa deficiência, o Sr. Padre Osvaldo se reuniu com a comunidade, achando um absurdo algumas casas terem água e a maior parte da comunidade enfrentando a falta da mesma. Após essa conversa com o povo, o padre se reuniu com o Dr. Michel e o orientou que até gostaria de trabalhar no desenvolvimento hídrico, porém era muito difícil, porque a companhia da linha férrea não autorizava a passagem dos tubos, com receio de romper alguma tubulação e assim acarretar prejuízos para a companhia. Então, com todas as informações recebidas, o padre Osvaldo decide ir ao Rio de Janeiro, conversar diretamente com os chefes e engenheiros da linha férrea, e eles o alertaram que se mexesse na linha, a danificaria. Porém, se ele se responsabilizasse por qualquer dano estrutural aos trilhos, eles o autorizariam a passagem dos tubos. Então, ele retorna a Cajuri com o sentimento de mais um dever cumprido. A mina, que forneceria água para a comunidade, ficava localizada na fazenda do Sr. Tatão Ladeira. E logo em seguida, os engenheiros estiveram por aqui e fizeram todas as demarcações dos locais onde poderia se passar as tubulações. O primeiro relato de água potável encanada disponível para toda a população é datado de 1960. Com mais uma conquista para a vila, o padre ainda continuava introduzindo nas missas sobre as questões de higiene corporal, e também se falava muito sobre a importância dos estudos e de se passar o conhecimento aos filhos. Tínhamos por aqui as escolas reunidas, que era mantida pela prefeitura de Viçosa, porém com todas as dificuldades encontradas naquela época relacionadas a espaço físico
para o funcionamento das salas de aula, o padre sempre se prontificava e disponibilizava os espaços embaixo da casa paroquial para a criação das salas. Tínhamos aqui também a casa-escola, porém era restrita a pessoas de poder aquisitivo. Então, com o surgimento da modalidade de ensino conhecida como grupo escolar, criada pelo então ministro Gustavo Capanema e executada pelo governo federal, o padre, junto ao senhor Arnaldo Dias, que era um dos políticos, e olhavam e zelavam pela nossa região, trabalharam para a implantação deste projeto em nossa cidade. E em 1953 é fundado em Cajuri o Grupo Escolar. Já em 1960, o padre Oswaldo funda a Associação Presidente Kennedy, com o objetivo de fundar o ginásio em nossa cidade. Um dos fatores que ele levava em consideração para a fundação do ginásio era que quando os jovens e até mesmo os adultos que residiam aqui em torno da nossa vila terminassem o ensino básico, pudessem ter acesso ao ginásio, que hoje corresponde aos 4 anos do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano. E que para ter o seu ingresso aprovado era realizado um exame de admissão. E dentro da Associação Presidente Kennedy também funcionava o Caritas, que fornecia alimentação à população mais carente de Cajuri e também fornecia assistência médica a toda a população da vila. E outro fator que eu pude observar é que a comunidade só teve a ganhar durante a implantação desse projeto, que além de todos os auxílios, tanto alimentar, tanto médico, obtivemos também a abertura de estradas, que para aquela época facilitava muito a vida das pessoas que aqui viviam. Então, com o envolvimento de muitos políticos e o interesse de muitas pessoas que aqui viviam, nasce no coração o enorme desejo de emancipação da nossa vila. Como sempre, o padre Oswaldo acompanhando de perto, sempre trocando telegramas com Dimar Mendes, Dr. Edgar e Itamar de Barros para saber como estava o andamento do processo. E um fato que o deixou muito triste foi quando ele estava no Rio de Janeiro em uma reunião com o então ministro da Educação resolvendo os problemas burocráticos para a fundação do ginásio, quando passa um parlamentar e faz a seguinte crítica: Cajuri nem cidade é e está querendo um ginásio? Então, em 1962, com a fundação do ginásio, que era de cunho particular, porém, com o enorme coração que o padre tinha e a vontade de levar o conhecimento aos jovens de nossa vila, o ginásio era aberto a todos, os que tinham e aos que não tinham condições de bancar os estudos. E visionário como era, ele fez a opção do sistema de ensino federal, com o intuito de fundar uma faculdade em Cajuri. Porém, esse sonho foi se diluindo e então entre 1967 e 1968 surgiram as faculdades em Ubá e Ponte Nova. Então, o padre passou o ginásio de Sistema Federal de Ensino para Sistema Estadual de Ensino, que era coordenado pela Secretaria de Educação do Estado. E dentro do ginásio tínhamos o Grêmio Esportivo Artístico Literário, onde tínhamos peças de teatro, aulas de poesia e dramatização. Os espetáculos eram muito animados com tocadores de acordeon, entre outras bandas. Não podemos nos esquecer que boa parte das apresentações eram realizadas no cinema. O cinema permaneceu em funcionamento durante anos na cidade de Cajuri, e ele se chamava Cine Santo Elias e era o seu proprietário um turco. Porém, com a aquisição do padre, o cinema passa a se chamar Cine Santo Antônio, e os filmes no cinema eram exibidos aos finais de semana, às sextas, sábados e domingo. No mesmo ano da fundação do ginásio, veio a criação do município, a elevação de vila à cidade, que datam de 30 de dezembro de 1962, Lei número 2764. Ficando o município com uma área de 83,3 km², tendo como municípios limítrofes São Miguel do Anta, Coimbra
e Viçosa. Assim, Cajuri se transformou, novas ruas foram abertas, calçadas e praças foram construídas e a infraestrutura urbana foi instalada na cidade. E novamente, a cidade prosperou até a década de 80, quando a desativação da ferrovia provocou desemprego e a diminuição de renda dos comerciantes. Atualmente, o município é formado por 2 distritos: Cajuri, sede municipal, e Paraguai, onde os dois somados com a zona rural registra-se um total de 4.047 habitantes, sendo 2.096 pessoas residentes na zona urbana, somando um percentual de 51,79% e 1.951 na zona rural, somando um percentual de 48,21%, segundo o último censo em 2010. O município se desenvolveu a partir das atividades agrícolas, com destaque para a produção de cítricos, na década de 1960. Sabe-se que o plantio do café, feijão, milho e hortaliças também sempre fizeram parte das atividades agrícolas. Hoje, os produtos que ganham maior destaque na produção agrícola do município são o café e o tomate, atividades que empregam uma considerável parcela da população, ainda que seja uma atividade temporária. No perímetro urbano, é o setor do comércio que garante emprego a uma pequena parcela da população que trabalha na cidade, visto que a maior parte dos trabalhadores desloca-se às cidades próximas para trabalhar, com destaque para a cidade de Viçosa, que absorve boa parcela dessa mão de obra. O local onde nasceu o povoado do Paraguai era uma mata fechada que fazia parte das fazendas do Coelho e do Cristo, pertencentes à família Barros e ao padre Antônio Gomes Carneiro. Por ocasião da Guerra do Paraguai, jovens da região foram recrutados para defenderem a pátria, mas, ao invés de irem para a guerra, se esconderam nesta mata, a qual deram o nome de Paraguai. Após a derrubada da mata, os proprietários doaram uma parcela da terra ao Sagrado Coração de Jesus e construíram ali uma capela, dando início à formação do povoado. Paraguai pertencia a São Miguel do Anta e passou a pertencer a Cajuri em 1938, quando este se elevou à categoria de distrito. Hoje, Paraguai é o único distrito de Cajuri e possui uma grande diversidade cultural, ligada principalmente ao folclore e às celebrações religiosas. Já a região das Capivaras recebeu este nome por ter sido um local de florestas com a existência de muitas capivaras. São 3 as localidades da região: Capivara dos Coelhos, Capivara da Fumaça e Capivara dos Gomes, esta com a maior concentração de população. A região da Capivara originalmente era dividida em grandes propriedades de terra. Hoje é marcada por pequenas fazendas, pertencia a São Miguel do Anta, sendo concedida a Cajuri junto à emancipação. Durante as pesquisas, pude localizar um texto intitulado O que é Cajuri?, publicado pelo jornal O Cajuriense, com o intuito de divulgar o vilarejo para o olhar dos investidores da região. Escrito de forma poética e sucinta, o texto relata tudo o que poderia ser encontrado no vilarejo. A nossa vila está situada a 650 metros, gozando de um clima agradável e servida pela estrada de ferro Leopoldina. Está situada
entre a vila de Coimbra e a cidade de Viçosa, município que a pertence. Comunica-se com todos os vizinhos por meio de conservadas rodovias, fazendo de Cajuri um verdadeiro escoadouro do comércio da zona. Fica a nossa vila localizada entre pitorescas montanhas e paisagens que oferece ao visitante um cenário majestoso. Seu serviço de telefone é feito pela Companhia Telefônica Brasileira e muito facilita a comunicação com os mais longínquos recantos do estado do país. Possui boa água encanada, luz elétrica fornecida pela Companhia Forciluz Santa Rita, situada em nossa vila e que também fornece a vila de Coimbra. E é uma das zonas mais ricas, possuindo importantes firmas comerciais, que são as maiores do município, com 3 escolas públicas primárias, uma igreja, farmácia, barbearia, fundição, 3 oficinas mecânicas, 3 carpintarias, 3 máquinas para beneficiar o café, 2 para o arroz, 3 moinhos para o fubá, movidos a energia elétrica, escritório do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, 2 dentistas, 2 sapatarias, um hotel e uma pensão, um cinema, 2 açougues, uma bomba para gasolina, ótimas fazendas das proximidades da localidade, uma boa banda de música, uma de jazz, um animado clube de futebol, que é sem dúvida um dos mais bem organizados da vizinhança, e jazidas de minério de ferro. Além disso, Cajuri possui bons prédios, uma população ordeira e unida, e faz de Cajuri um centro desejável por todos os visitantes. Seus habitantes pode-se dizer que são quase todos nascidos nessa vila, povo hospedeiro, unido e trabalhador, vivendo como uma só família, que tem por lema um cajuriense pelos cajurienses e os cajurienses. No decorrer dos anos, Cajuri vem se desenvolvendo muito nas áreas da saúde, educação, esporte, cultura e segurança. Porém, sabemos que ainda temos muito a alcançar. Ganhamos destaque na avaliação do Conselho de Saúde de Minas Gerais, com a ampliação da cobertura vacinal, sendo considerado um dos melhores municípios da região, no combate à febre amarela, poliomielite e sarampo, e ainda continuamos crescendo. Na educação, também estamos ganhando muito destaque. Contamos com 2 escolas, uma estadual e uma municipal, onde em ambas os profissionais que ali atuam não medem esforços para levar aos alunos uma forma de conhecimento conceituada e moderna, e assim dando a eles uma bagagem para ingressar nas melhores universidades do país. Na segurança, com a implantação do sistema de monitoramento 24 horas, que busca levar mais tranquilidade e segurança a toda a população. Sendo assim, o povo cajuriense continua unido na luta para fazer de Cajuri uma cidade cada dia melhor. Dos filhos ilustres, temos aqui o Vando, grande cantor e compositor, e o Célio Lúcio, ex-jogador de futebol de times de renome como Cruzeiro, Palmeiras e Benfica de Portugal. A nossa cultura, como sempre, muito rica, tínhamos aqui a Banda Lira Santo Antônio, que teve o seu início na década de 40 e encerraram suas atividades na década de 60. Como a cultura do café era muito forte, segundo informações, tínhamos muitas festas relacionadas a cabadas de café, onde os fazendeiros proprietários das lavouras disputavam entre si para ver qual era a melhor festa da região.
No Paraguai também existia a dança do caboclo. Em uma breve pesquisa, pude observar que esta dança é uma tradição que vem dos índios puris, onde faziam diversas coreografias que também representavam com diversos personagens. E ainda no Paraguai, tínhamos também a banda musical, e à frente dela como maestro estava o senhor Zé Antônio, pai do senhor Evaristo. Já nas tradições religiosas, tínhamos por aqui as pastorinhas e a encomendação das almas, que duraram até a década de 60. Também temos relatos que na década de 40 se iniciou por aqui a charola, que é um grupo de músicos que percorrem as ruas dos povoados, cantando e levando à sua frente imagens sacras, atualmente conhecida como andor, e continua até os dias atuais com as suas atividades. Já o presépio estilo Pipiripau se deu início também na década de 40 com a dona Chiquinha Reis, e que foi passado para o seu filho Nônio Reis, e que deu continuidade aos trabalhos até a década de 80. O presépio de Pipiripau é uma obra que retrata em 45 cenas a vida de Jesus Cristo e é composto por 580 figuras. Já o teatro se deu início na década de 50 a 60 com a dona Terezinha Rocha e tomou uma grande proporção com o senhor Marcelo Andrade, que criava as peças na escola e levava para o cinema, que até então pertencia à sua família. Já o carnaval em nossa cidade se deu início com o senhor Antônio Delvaux, e na sequência vieram o senhor Silvio Reis, o senhor Teutônio Ferreira, e dali em diante foram agregando outros foliões, como a dona Cirlei Laureano, dona Olga Said, também conhecida como Olguita, e o senhor Liesse, onde tínhamos os seguintes blocos carnavalescos: Birrinhas, Bichim Laureano, Bloco do Sujo, onde eram realizados desfiles com bonecos, Bloco da Cachaça, Bloco das Cajurinas. Atualmente, ainda temos em nossa cidade alguns blocos como Os Golados, No Balde e o Bloco da Família Delvaux, que por onde passa com sua fanfarra arrasta a multidão. Nos dias atuais, as festas cajurienses ainda continuam muito bem estruturadas, contando com a presença de bandas e DJs, não fugindo do padrão. No fim do ano, para darmos início a mais um ciclo, a cidade se enfeita e temos uma linda queima de fogos. Não podemos nos esquecer também da tão esperada festa da cidade, antes conhecida como a Festa das Mudas Cítricas, pelo destaque que tínhamos aqui na sua produção. Com a mudança da cultura para o plantio do tomate, atualmente comemoramos a Festa do Tomate, com a sua data alterada para o mês de agosto. Continuando, gostaria de falar mais sobre a cultura, porém agora em forma de agradecimento, pois ela vai além dos benefícios de oficinas e cursos. Ela resguarda e zela pelo patrimônio histórico e cultural. Hoje posso afirmar que foi este enorme acervo histórico que me proporcionou uma pesquisa mais avançada e que impediu que assim perdêssemos o nosso laço com o passado, e que de fato, sem ele, seria impossível a execução deste projeto. Sendo assim, gostaria de agradecer à historiadora Dalvina Maria Rezende pela iniciativa da criação do Memorial Padre Osvaldo, que foi uma figura muito importante desde a chegada em nossa vila até os últimos dias de sua passagem por aqui. Agradecer também à Escola de Músicas e Artes de Cajuri, que nos ensina que toda criança é capaz
que o nosso futuro merece respeito. Ao ponto de cultura, Palmeira Pequenina, pela força e empenho de levar o conhecimento em forma de oficinas e minicursos, e sempre incentivando a cultura local, impedindo assim que perdêssemos as nossas raízes culturais. Ao grupo de dança Distrito K, que representou o nosso município em diversos festivais de dança e também representou o estado de Minas Gerais no Festival Desterro. Por fim, a todos os cajurienses que lutam para fazer de Cajuri uma cidade melhor, e que o nosso lema continue: um Cajuri pelos cajurienses e os cajurienses.